Boa noite. Vamos colocar de pé. Que você seja bem-vindo aqui neste lugar. Que você se sinta à vontade na casa do Pai. Na casa daquele que tudo criou, que tudo formou. Feche seus olhos nesse momento. Que você esteja buscando um momento de intimidade com o Senhor agora. Chame a presença do Senhor aqui neste lugar. Chame a presença dEle aqui neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nós queremos a Tua presença. Nós desejamos, Senhor, a Tua presença, Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Que não saímos daqui, Senhor, da mesma maneira que nós entramos. Mas que o Senhor, Deus, com o Teu amor, possa transformar, possa libertar, possa curar, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor, no poder do amor daquele que é todo poderoso, no poder do amor daquele que liberta. Oh Deus, nós podemos nos alegrar, Jesus, porque nós, com o simples abrir dos olhos, nós podemos entender que nós temos um Deus que nos dá o fôlego de vida, que nos faz nos despertar e sorrir, e entender que existe um Deus que olha pelas nossas vidas, que intercede pelas nossas vidas. Oh Senhor, a Ti a honra, a glória, a adoração, Deus. Receba, Jesus. Tu és exaltado aqui neste lugar, Deus. Receba a nossa adoração, Jesus. Aleluia, Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia. Toda a criação
criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Você pode levantar suas mãos cantando isso. Toda a criação É o que nós fazemos essa noite nesse lugar. Você faz parte dessa criação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Toda a criação honra e glorifica esse nome todo-poderoso. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida. Colocamos diante do Senhor a nossa história, porque ela também te glorifica, Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, não apenas aquilo que flui dos nossos lábios, mas também aquilo que vai dentro do nosso coração, aquilo que as palavras não podem externar, aquilo que os nossos lábios não podem proclamar. Nós também entregamos ao Senhor, ó Deus, a honra, o louvor, a magnitude, o poder, a majestade que só ao Teu nome pertence. Então, Pai, receba nosso louvor, receba nossa adoração, que damos a Ti essa noite e em todo lugar, junto com toda a criação e com todo o exército celestial, onde cantamos: santo é o Teu nome e todo poderoso é o Teu reino, assim para sempre. Amém. Você pode aplaudir aos nomes de Jesus. Aleluia, Teu reino é majestoso, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Eu queria que antes de você se assentar, você pudesse dar as boas-vindas de uma maneira bem animada, bem calorosa, bem ensolarada, diferente dos nossos dias nesses dias. Por favor, dê as boas-vindas às pessoas que estão perto de você. Diga boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. E você que adora em casa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigado por participar conosco, e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo ministre a sua vida e o seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Queremos dar as boas-vindas especialmente àqueles que nos visitam pela primeira vez. Nós sabemos como é constrangedor e desconfortável chegar num lugar pela primeira vez, o primeiro dia de aula, o primeiro dia no trabalho, a primeira vez que se vem à igreja. E que bom que você venceu esse medo, esse receio e veio se assentar a essa fileira. E eu espero que você se sinta acolhido, se sinta na liberdade e volte outras vezes para ser ministrado e para celebrar conosco
aqui nesse lugar. Eu vou passar rapidamente alguns avisos, que a nossa Terça da Esperança, ela é voltada para a oração, para a ministração, para as nossas campanhas de oração. Inclusive você que veio preparado ou preparado para fazer o seu pacto de oração, no final dessa celebração nós chamaremos você que quer começar hoje o seu propósito de oração. A terça-feira ela é composta por esse momento onde nós chamamos as pessoas à frente para orar. Existem pessoas que estão na segunda, na terceira, na quinta, na sétima semana de pacto de oração. E se você quiser começar hoje o seu primeiro dia, se prepare. Ao final da nossa celebração nós vamos chamar você junto com os demais para também orarmos e assim você dará sequência à sua campanha. Mas voltando aos avisos, então, nós amanhã teremos um encontro especial para a rede Teens, para os adolescentes. É a Last Night, sempre na última quarta-feira do mês, uma celebração especial na linguagem da galera com 12 anos mais. Então, se você tem filhos nessa faixa etária, convide-os e traga-os para participar. E se você está nessa faixa etária, é o nosso convidado especial para amanhã às 20 horas estar aqui na Last Night. Para os mais 15, aí você tem o retiro de jovens, que será no mês de outubro agora, dia 21 a 23. O valor de investimento está aí aparecendo na tela para você. Pode ser parcelado até em 3 vezes, ou nós podemos também abençoar a sua vida. Se você tem um desejo e quer participar, mas não tem recurso financeiro para isso, nos procure, porque você só não vai se não quiser, porque nós queremos oportunizar isso para você, tá bom? Então, retiro de jovens e adolescentes, a rede Up Teens está se unindo à rede jovem, à rede imersão, para fazer para aqueles que têm mais de 15 anos. Pastor, meu filho vai fazer 15 anos em dezembro. O seu filho está no ensino médio? Tudo bem. Se ele ainda não está no ensino médio, esse é o critério para não participar do retiro, tá bom? Então tem 15 anos ou ainda não completou, mas está no primeiro ano do ensino médio, ok. Menos que isso, infelizmente vai ficar para uma próxima oportunidade, tá ok? E aí sim, a gente vai chegar num momento especial, onde nós estamos preparando um Dia das Crianças maravilhoso, para as nossas crianças participarem. Então uma galerinha que tem aí de 3, 2 até 11 anos de idade, nós vamos ter um encontro especial que chama Tarde Kids. Mas para isso você precisa dar o seu nome, é gratuito, lá vai ter ministração, brincadeira, lanche, você não paga nada por isso. Aliás, você já investe nisso quando você devolve seu dízimo e sua oferta. Nós estamos devolvendo como igreja isso para a sua família. Então nós gostaríamos muito que você participasse conosco, mas precisa fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas, a gente não pode colocar a quantidade de crianças que quisermos lá na FUNG. Vai ser no dia das crianças, no dia 12, aí sim você vai se organizar às 3 horas da tarde. Crianças pequenas de colo, essas nós não podemos ficar com elas lá, mas se ela já tem autonomia, uma criança, ela tem um espaço kids que será bem cuidado. Se você quiser ir levar sua criança de colo, pode ir também, mas ela permanecerá com você durante todo o evento, tá ok? Ah, mas eu queria participar. Ótimo, se você quer participar, melhor ainda, porque nós teremos a escola de pais no mesmo lugar, no mesmo horário. Enquanto as crianças brincam, os pais são ministrados, e vai ser um tempo dinâmico de aprendizado. Então eu convido você, papai e mamãe, a dar o seu nome, colocar o nome do seu filho e vir participar conosco do feriadão, que vai ser numa quarta-feira, dia 12 de outubro, para essa celebração para os kids. Como é que é a inscrição? É assim, eu, Denis e Vanessa, vou chegar lá no balcão e vou dizer: 2 adultos, o pai e a mãe, e o Heitor de 10 anos. Pronto, é assim que você faz sua inscrição, é assim que nós vamos confirmar a sua presença, e nós esperamos você lá para participar, tá bom? Porque lá em novembro, a gente está organizando uma outra coisa para a criançada, e a criançada vai participar do Retiro Kids, de 8 a 12 anos. Pastor, por que 12 anos agora? Porque essa galerinha teve uma perda aí no período de pandemia, que nós ficamos 2 anos sem fazer retiro, então nós vamos estender um pouquinho mais, vai ser de 8 a 12 anos, o Retiro Kids, lá em novembro. Pastor, o valor mudou? Muda, porque nós estamos no último retiro do ano, crianças não trabalham, sabemos que os pais já pagaram para o adolescente, já pagaram para ir para o marido, para a esposa, e nós queremos como igreja investir na vida das nossas crianças, então o recurso é quase a metade. Mas se mesmo assim você tiver vontade e não puder que o seu filho participe financeiramente, esse não é um problema, porque essa igreja tem por perfil abençoar e oportunizar para as pessoas terem essa experiência, tá bom? Então só para você organizar aí, não precisa responder isso hoje, mas já vai se preparando, porque o Retiro Kids é em novembro, e você também já pode dar o seu nome e fazer a inscrição lá do seu filho de 8 a 12 anos. Domingo que vem é domingo de eleição, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar agora, porque a gente sabe que nós estamos diante de um exercício de cidadania conquistado pela democracia, e nós não podemos abrir mão desse direito, e precisamos fazer com seriedade e sabedoria.
Então, se você já tem o seu candidato, amém. Se você ainda não tem, estude a agenda política dele, vote com consciência, vote não para vantagem pessoal, mas vote para aquilo que é melhor para o nosso país. Não seja religioso, não seja passional, nem sentimental e nem manipulado. Seja alguém que saiba considerar propostas e valores políticos e votar no presidente, na presidenta, no governador, na governadora, senadores, senadoras, deputados e deputadas, com sabedoria e inteligência, e que o Espírito Santo te conduza naquele domingo para o seu voto. Porque no domingo nós vamos também, além de votar, os 2 cultos normais nós teremos uma mudança de horário e vai ser às 19 horas, então nosso culto não é mais às 19h30, a partir do domingo da eleição, dia 2, o horário da noite é às 19 e não mais às 19h30. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas e nós vamos colocar diante do Senhor esse domingo de eleição. Pai, apresentamos a Ti nosso exercício de cidadania. Obrigado por o Senhor ter nos dado esse direito, nos dado essa possibilidade de viver num tempo onde nós não estamos no absolutismo, na tirania, na ditadura. Nós estamos no período onde podemos escolher os nossos governantes. Então, Pai, que nós possamos fazer uso desse presente, dessa oportunidade que foi dada em nosso tempo, e que façamos com consciência e entendimento, ser-nos livre do nosso país, o nosso estado, livre, ó Deus, a Câmara de Deputados, livre a Casa do Senado, de pessoas interesseiras, mesquinhas, egoístas, ímpias, pessoas, ó Deus, que só pensam no bem próprio, pessoas que usam do patrimônio público para tirar vantagem pessoal. Senhor, em nome de Jesus, nos livre, nos dê dias melhores, nos dê dias mais prósperos como nação, e coloque, Pai, nessa próximo domingo, nessa próxima oportunidade, homens e mulheres que vão fazer o melhor pela nossa nação, o melhor pelo nosso país, e assim também o melhor para nós cidadãos. Assim oramos e pedimos, dar-nos sabedoria, inteligência e coerência no exercício da nossa cidadania, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Mas se você veio preparado para devolver o seu dízimo e a sua oferta, esse é o momento para fazer isso, tá bom? Aqui à frente tem essas urnas, onde você pode sair do seu lugar e vir depositar aqui. Mas se você quiser fazer Pix ou cartão de crédito, é lá ao fundo do nosso balcão de informações. Seja bem-vindo e que o Senhor possa ministrar a sua vida poderosamente essa noite. Deus assim tão grande, incomparável, a criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração e reconheço que tu és Senhor.
majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me entrego, eu me entrego a ti. Majestoso é, declare poderoso, poderoso és. Não há nada em mim, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por naquela cruz ter se entregado por nós, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, entregamos, ó Pai, o nosso louvor a Ti, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai. E no Seu altar, ó Pai, colocamos nossas vidas, ó Pai, em rendição a Ti, ó Deus, entregando todo o nosso coração a Ti, ó Deus. Por isso venha ao nosso encontro essa noite, mais uma vez, ó Pai, tocar os nossos corações, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Pai, precisamos do Senhor, ó Pai. O Teu amor é devoto, eu nunca vi amor assim. É como uma aliança, é como um voto entre nós dois. O Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim, fiel sempre serás. Sei que nunca falharás, então cantarei em meus lábios. Sempre te louvarão, Sempre te louvarão meus lábios. sempre te louvarão. Te louvaremos, ó Pai. Sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Sempre te louvaremos, ó Pai. Sempre te adoraremos, ó Pai. Pois toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Tu és Pai para os órfãos, a Tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, em vestes de esplendor, trazes belezas das cinzas.
Pois tua noiva eu sou livre da vergonha, e livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, 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 te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, uma só voz, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, 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 te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Pode declarar mais uma vez, meus lábios, meus lábios sempre te louvaremos, ó Pai, meus lábios sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, seja exaltado para todos sempre o teu nome, Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Glória a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, Sérgio de louvor. Bênçãos do Pai. Quantos estão sedentos por mais de Deus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui já o pastor Valdemar para estar compartilhando conosco a palavra do Senhor. Pastor Valdemar, por enquanto está na segunda IPI de Filadélfia, né, em Londrina, a segunda IPI, mas em breve estará aqui conosco, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Já está um pezinho, depois vem outro, né? Fabi está junto, a esposa, Deus abençoe. Eu creio que o Senhor tem sonhos, continuar sonhando para nós como igreja do Senhor, amém, queridos? E glória a Deus pela vida do pastor Valdemar, está aqui para compartilhar uma palavra. Tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações, amém, queridos? Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos novamente aqui, que alegria. Que bom que você está aqui na casa do Pai, buscando ao Senhor, de coração aberto, esperando dele uma palavra nessa noite. E eu também estou aqui, já com a palavra, mas esperando algo de Deus, né? A gente prega, os pastores sabem disso, pregam, mas ao passo que a gente prega, a gente recebe também, né?
antes e no momento. Mas é muito bom, obrigado, querido. Eu convido você a prestar atenção nessa noite. Eu estava revendo as pregações passadas e pensando no desafio de trazer uma palavra hoje sobre coragem. E é tão pertinente, né, tão relevante falarmos sobre esse tema ultimamente, numa geração em que nós vivemos do medo, uma geração de ansiedade, uma geração em que os jovens, nós temos uma realidade em que a juventude tem grande dificuldade de assumir compromissos, de ter coragem, de avançar, né? Então nós precisamos mesmo falar sobre isso, é uma temática muito importante. E ao rever as mensagens passadas, o pastor Denis, ele começou de uma forma excepcional falando do fundamento ou da fonte da nossa coragem, que é a revelação da promessa de Deus. Se você veio ou você assistiu, ou se você então deve ter sido encorajado pela palavra de Deus nesse sentido, a revelação da promessa de Deus e é que nos dá coragem, a fonte da nossa coragem. Enfim, para vivermos para Ele e fazermos aquilo que temos que fazer. Se você não veio, eu te encorajo a assistir depois. Mas o pastor Rodrigo, na semana passada, trouxe uma palavra também encorajadora, falando da coragem de voltarmos atrás quando nós tomamos decisões precipitadas e por isso estamos no caminho errado. E ao reconhecermos, ao sermos confrontados pelo próprio Espírito Santo, então nós precisamos voltar atrás e ter coragem para isso. Fui impactado com essas duas mensagens e eu quero nessa noite quase que dar uma continuidade. Como que dar uma continuidade, não no sentido de, se pegarmos a semana passada, o pastor Rodrigo disse para voltarmos atrás se nós nos precipitamos numa decisão errada. Então, hoje eu quero te encorajar a você avançar, a você ter coragem de assumir compromissos, a ter coragem de assumir responsabilidade. E, como eu falei no início, nós vivemos num tempo em que falta-nos coragem para isso. Eu lembro que, quando eu estava para decidir pelo ministério pastoral, isso ali por volta de 2016, tomando a decisão ou chegando à conclusão de que realmente fui chamado para isso, foi uma angústia tremenda, muito difícil. Talvez você saiba o que eu estou dizendo, quando você se deparou numa situação em que você teria que tomar uma grande decisão. Para decidir-me pelo ministério, eu tive que fazer algo. Eu já tinha assistido tantas pregações, lido tantos livros, conversado com muitas pessoas, para entender como que é esse negócio de ministério pastoral. Como é esse negócio? Como funciona? O que quais são os critérios? O que precisa? A pessoa que ela é chamada para isso, como ela deve ser, o que ela tem que apresentar, enfim. Chegou um momento em que eu tive um tete-a-tete com Deus, eu brinco até que foi uma conversa de filho para pai. Filho para pai. De chegar assim, pai, eu preciso de uma resposta, e hoje, não dá para mais, não dá para adiar e aguentar mais, eu preciso saber. Eu tenho ou não tenho chamado, eu sou ou não sou chamado para o ministério, o que o Senhor quer para a minha vida? Aí a gente fica nessa angústia, nessa incerteza. E eu lembro que na época a Fabi, minha esposa, estava trabalhando na Wizard, lá em Londrina, no horário mais da noite, e por volta das 7 horas mais ou menos, ela saía às 9h30, eu sentei na cadeira ali, coloquei a Bíblia na mesa, eu liguei um instrumental e falei, Senhor, eu preciso sair da minha casa hoje para buscar a minha esposa com a certeza e a convicção. Eu não aguento mais essa angústia. Eu já tinha recebido palavras, pessoas já diziam para mim, pastores, eu vejo em você o ministério, eu vejo em você o chamado pastoral, mas eu particularmente precisava entender isso. E naquela noite, em prantos, chorando copiosamente, através da palavra de Deus, eu tive convicção da voz de Deus no meu coração.
eu estou com você, eu te chamei, eu te capacito. Você não é capaz, mas eu te capacito. Você não pode, mas eu te dou força. Eu estarei com você. Apenas siga avante, confie em mim. Isso foi claro, firme no meu coração. A partir dali, tudo se tornou mais leve. Então, tive uma conversa com o pastor da igreja, que me levou para o seminário, e aí tudo foi acontecendo, né? Ele falou, dá os passos, se a igreja corresponder, é um entendimento de que Deus está no controle, é isso que Deus quer mesmo, e vamos seguir avante. E estamos aqui. Mas, isso mexeu muito comigo, me fez pensar que eu precisei ter coragem para assumir algo que Deus já havia me dado. Eu lembro até quando eu conversei com um grande amigo, teólogo, né? Na iminência de ser pastor também, um grande amigo, ele é baiano, sabe? Aí eu conversei, cheguei para ele e falei assim, Hugo, como que a gente sabe que a gente tem o chamado para o ministério? Ele falou assim, moço, você não precisa saber, você precisa obedecer. Quando ele disse isso, parece que tudo se casou, as peças se encaixaram. Eu falei, de fato é isso mesmo, à luz do que Deus já tinha falado no meu coração. Então eu tomei uma decisão, eu tive coragem para assumir uma responsabilidade com base naquilo que Deus falou para mim. Então, nós somos desafiados na nossa vida a termos responsabilidades. Mas o medo nos paralisa e nos limita, muitas vezes, diante desses desafios e responsabilidades. Agora, como superar esse medo e assumir o compromisso? Como? Como ter responsabilidade e cumprir a nossa missão, aquilo que Deus tem para nós? Como nós fazermos, ou como fazermos o que temos que fazer sem sermos prisioneiros do medo, sem sermos prisioneiros da angústia de realmente estarmos fazendo o que devemos fazer e da maneira correta, não é? Então, estas questões permeiam a mente da maioria das pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não sabem como, ou precisam entender se estão no caminho certo e se sentem incapazes. Então, ao contrário de termos que voltar atrás, como foi pregado na terça passada, quando nos precipitamos numa decisão errada diante do nosso chamado agora e missão, muitas vezes nos sentimos precoces e prematuros. Você já sentiu assim? Você é colocado diante de um desafio, diante de uma prova, diante de uma grande responsabilidade, de uma grande tarefa, e você se sente inexperiente, incapaz. É como se você estivesse sendo colocado para algo que você não foi preparado para aquilo, ou então que você não se sente que é o momento, não é a hora. Já se sentiu assim? Nós precisamos de coragem para entender qual é a nossa missão, qual é o propósito e, de fato, tomarmos uma decisão e assumirmos uma responsabilidade. Se sentir incapaz e inexperiente para uma grande missão, talvez seja uma das maiores angústias humanas. Sabia disso? Se hoje você não se sente assim, eu acredito que um dia você já se viu nessa condição. Ou se nunca passou por isso, você vai passar. Diante de um chamado, diante de uma convocação, diante de uma grande tarefa, e você precisa saber o que fazer. Precisa tomar uma decisão. E olha, assim foi com o rei Salomão. Quando o rei Salomão, ele foi comissionado pelo seu pai Davi, já idoso, já cansado, já prestes a morrer, a descansar, a findar a sua labuta aqui na terra, Davi chama o seu filho Salomão e o comissiona para dar seguimento, continuidade e executar um grande projeto que ele havia sonhado. Por isso que eu quero ler aqui, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20.
Eu vou ler apenas esse versículo como base e depois a gente vai incrementando com alguns outros textos, você vai entender um pouco, a gente vai dando corpo a essa ideia. Lá em 1 Crônicas 28:20, nós lemos que Davi disse o seguinte, e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Salomão está diante de um grande chamado, de uma convocação, de um comissionamento, de uma transferência de um grande projeto, de uma transição do poder, da autoridade do rei Davi sobre ele. Imagine. E diante desse texto, diante dessa realidade, eu entendo que nós temos aqui algumas perspectivas da coragem, ou para termos coragem a fim de assumirmos responsabilidades, assim como Salomão estava diante de uma grande responsabilidade. Então, a primeira perspectiva é olhando para trás. Quando você está diante de um grande desafio, diante de uma grande tarefa, diante de um grande projeto, você não pode simplesmente se lançar ao que vem pela frente sem você entender de onde você veio, quem você é, o que é que já aconteceu, aonde você vai pisar, quem é que te chamou, quem é que te convocou. Quando Salomão é posto diante de uma grande tarefa, construir um templo, que Davi sonhou construir praticamente metade da sua vida, ele diz a história que ele faleceu em torno de 70 anos, metade da sua vida praticamente foi projetando, sonhando, tendo um intento de construir um templo para Deus, a fim de colocar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e realmente exaltar, magnificar, glorificar o nome de Deus. Mas aí ele lança esse desafio para o seu filho, e aqui Salomão está diante de uma grande tarefa, mas nós precisamos ter a perspectiva de olhar para trás, quando percebemos que não somos os primeiros nisso que nós vamos fazer. Salomão estava diante de uma grande obra que lhe traria sucesso, lhe traria a glória. Obviamente, ele faria algo para Deus, ele faria algo para a glória de Deus, mas isso lhe traria uma boa fama, de alguém que estava fazendo algo significativo, relevante e verdadeiramente impactando a sua geração. Mas ele não poderia fazer isso e assumir esse compromisso, essa responsabilidade, sem saber que antes disso já houve trabalho duro, já houve joelho no chão, já houve quem chorasse, quem pranteasse, já houve quem plantasse muito para que ele colhesse. Assim foi com Davi, seu pai. O rei Davi havia se preparado quase que metade da sua vida para isso. Mas, olha o que o texto diz lá no versículo 2. Davi diz o seguinte: eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-los. Davi não somente havia se disposto e proposto isso em seu coração, esta grande obra, como também havia preparado tudo para que isso acontecesse. Davi chegou para o seu filho Salomão e falou: filho, você tem uma grande missão na sua vida, mas eu já preparei tudo, eu já deixei tudo no jeito, tudo preparado. Você vai ter recursos, você vai ter mão de obra, você tem todo o reino com você. Você só precisa assumir responsabilidade. Você só precisa ter coragem. Então Salomão precisou entender
que antes dele havia alguém, havia uma multidão de pessoas, havia um preparativo, ele não estava sozinho e ele não seria o primeiro. A glória não era dele. Quando eu fui para o ministério pastoral, eu tive que fazer essa leitura. Eu tive que entender que assim como foi desde o início da igreja, desde o início da aliança de Deus com o seu povo, levantando profetas, levantando homens e mulheres para a obra, para o ministério, Ele sempre capacitou, sempre abriu as portas, sempre declarou: eu estou com você, eu vou à sua frente, eu faço tudo. Disse Davi a Salomão no versículo 19: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Davi entregou tudo de mão beijada para Salomão. Porém, Davi recebeu da parte de Deus uma notícia que não o alegrou muito. Deus disse para Davi: olha, isso que você vai fazer vai me honrar, vai me glorificar, vai ser bom. E isso na verdade foi eu que estou te dando, estou parafraseando aqui toda a história. Mas você não vai construir um templo para mim. Você não. Porque você é um guerreiro. E você, como um guerreiro, você já derramou muito sangue. Você já lutou muito na sua vida. Eu preciso de uma pessoa que seja mais pacificadora. Eu preciso de uma pessoa que seja um coração mais em paz, mais relax, alguém que verdadeiramente debruce todo o seu ser nesta obra. Essa pessoa é Salomão. E o nome Salomão já diz tudo: paz, Shalom, Salomão. Então Salomão foi escolhido para dar continuidade ou executar de fato aquilo que o seu pai havia sonhado, mas Deus escolheu Salomão. Como seu último discurso aqui, antes da sua morte, já idoso, Davi chama seu filho à responsabilidade de assumir o trono de Israel e de fato executar esse grande projeto, construção do templo. Então Salomão não pôde simplesmente assumir esse compromisso sem olhar para trás. Você já esteve diante de uma grande responsabilidade e você foi precipitado, como ouvimos aqui terça passada, sem pensar no que já aconteceu, no que outros já fizeram, o que é que se deu, qual foi o fim. A gente precisa pensar em tudo isso. Eu pensei em tudo isso quando me decidi pelo ministério. O que vai ser da minha família? Aonde vamos chegar? A partir de onde vamos começar? Nós precisamos olhar para trás. Mas também, numa segunda perspectiva, para termos coragem de assumir responsabilidade, nós precisamos olhar para dentro. Olhar para dentro de nós mesmos quando nos sentimos incapazes, sem habilidade, inexperientes. Diz a história que Salomão há controvérsias, que ele tinha 20 ou 30 anos, então eu vou chutar aqui que entre 20 e 30 anos ele tinha média de 25 anos. Era um jovem, estava começando a sua vida. Nasceu em berço esplêndido, sim. Era filho do rei, e foi o jovem escolhido para essa grande tarefa. Deus não o ia desamparar. Mas quando Salomão é incumbido e comissionado para esse encargo, ele se percebe inexperiente e incapaz. Não por questão de idade. Nós temos, aqui deve ter jovens, talvez com 20 anos ou menos, que são muito capazes, são eficazes no que fazem, são dedicados, se esforçam, né? E vão para cima. Não foi por idade, mas Salomão olhou o que estava adiante, o significado e o propósito de tudo aquilo
ser rei de Israel, construir um templo para Deus, ele olhou para si e pensou: eu não tenho condições para isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu sou inexperiente. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, texto paralelo a esse relato de Crônicas 28. Salomão está falando com Deus e diz o seguinte: agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Você já disse isso para Deus? Você já em oração, você já em meditação com o Senhor, já disse: Senhor, eu não posso, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições, é muito para mim. Senhor, quem sou eu? Se a gente pegar a história de alguns homens de fé, homens de Deus, por exemplo, Moisés, quando do seu chamado lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus o vocaciona, aparece para ele e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo de Israel da escravidão do Egito. Meu Deus do céu, Moisés, o que ele fala para Deus? Lá no versículo 11 de Êxodo 3, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Gideão também disse o seguinte, lá em Juízes 6,15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Olha o que Gideão está dizendo. Deus chama Gideão para libertar o seu povo, combater a opressão, a injustiça, ser um porta-voz de Deus, ser um homem de Deus no meio do seu povo, que leva a sua palavra, que traz a justiça. E Gideão, ele se depara diante dessa grande obra e diz o seguinte: Senhor, eu sou o menorzinho, eu sou o vermezinho, aquele que ninguém percebe, Pai, quem sou eu para tanta coisa assim? Você já se pensou assim? Você já se pegou assim? Volta e meia eu preciso voltar às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, para ter encorajamento. E eu vou ousar dizer que todos vocês também são assim. Nós precisamos de coragem, de motivação que vem do alto, a fim de executarmos e de fato assumirmos a responsabilidade de sermos quem devemos ser e de fazermos o que devemos fazer, para a glória de Deus, não é? Então, foi assim também com Jeremias. Ah, soberano Senhor, disse Jeremias, quando Deus o chamou para ser um profeta. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Há traduções que vai dizer, eu ainda sou uma criança. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente já disse isso para o Senhor? Quantas vezes a gente olha para diante do que está, para o que vem adiante, para a grande missão, a grande obra, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Deus já te falou, Deus já te revelou, Deus já colocou no seu coração, mas você está assim: Senhor, eu sou apenas um jovem, apenas uma criança, Senhor, quem sou eu? Então nós precisamos olhar para dentro e reconhecer essa nossa incapacidade, reconhecer essa nossa inexperiência para algo que é de Deus e para a glória de Deus. O medo diante do desafio do chamado divino é compreensível, justamente por se tratar de um senso de inexperiência e incapacidade, não tanto quanto a si próprio, mas quanto ao que vem pela frente. Eu entendo que Salomão, quando ele fala: Senhor, eu sou apenas um jovem e não sei o que fazer, ele não está dizendo assim: Senhor, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: Senhor, para esta obra, eu não sou capaz. Para isto que o Senhor está me chamando, Senhor, eu não consigo, eu não posso sozinho. Assim foi com Moisés e com tantos outros.
Nós precisamos olhar para dentro. Mas uma terceira perspectiva é olhar para cima. Diante da grande responsabilidade, nós precisamos ter coragem para assumir essa responsabilidade, mas para isso nós precisamos olhar para cima. Olhar para cima quando temos tudo o que precisamos. Sabe por quê? Porque há uma promessa, há uma palavra de Deus para aqueles a quem Ele chama para caminhar com Ele, para ser dEle, para fazer o que Ele quer. Eu estarei com você. Eu te ajudo. Não tenha medo. A angústia que estes homens de Deus tiveram, e que é a mesma que temos hoje, se traduz nestas perguntas. Veja se não é assim. Será que sou capaz de fazer isso? Tenho habilidade para tal chamado? Sou mesmo a pessoa certa para tamanha responsabilidade? Sou mesmo a pessoa certa para tamanha responsabilidade? Você acha que eu não pensei isso e não orei isso quando estávamos pensando em vir para cá? Você acha que eu não pensei isso, não orei isso quando pensamos em ter filhos? Você acha que eu não pensei isso e não orei isso quando pensamos em ter um primeiro carro? Nós somos assim, nós precisamos de coragem para assumir responsabilidade. Não é errado fazer essas perguntas diante dos novos desafios, diante de determinadas responsabilidades, principalmente em relação ao chamado de Deus para nós, sabia? Não é errado. Porém, estas perguntas não são corretas para nos direcionar, para nos encorajar. Entenda isso. Chegar diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu não estou, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou a pessoa certa? Essas perguntas não nos encorajam. Essas perguntas não nos encaminham a verdadeiramente assumirmos responsabilidade. Mas sabe o que é que nos encoraja? São as respostas de Deus. A palavra de Deus. Porque diante dessas perguntas, quem sou eu? Eu sou jovem demais, eu não sei o que fazer. Senhor, eu sou apenas uma criança. Olha só. Deus disse para Moisés: eu estarei com você. Deus disse para Gideão: eu estarei com você. Deus disse para Jeremias: não tenha medo, eu estou com você. E também para tantos outros, como Abraão, Isaque, Jacó, Josué. A resposta de Deus sempre foi a mesma: eu estarei com você, não tenha medo, coragem. Assuma essa responsabilidade, assuma esse compromisso, é para você, não é para o outro. Chegou a sua hora, é o seu momento. Como Salomão, por exemplo, pediu, a pergunta correta não é se sou capaz, mas é se Deus vai me capacitar. Não é se eu posso fazer, é se Deus estará comigo. Eu posso ter experiência, eu posso ter qualificação, eu posso ser bem-sucedido, ter recursos, posso ser bonito, posso ter garra, força de vontade, mas se eu não tiver convicção de que Deus está comigo, vai ser um fracasso total. Aí nós precisamos voltar à terça passada e nos arrepender porque nos precipitamos em não saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, Tu estás comigo, o Senhor vai comigo. Salomão pediu a Deus o seguinte, diante dessa grande tarefa, olha o que Salomão pediu, lá em 2 Crônicas 1:10. Ele poderia pedir tudo o que ele quisesse, aliás, ele tinha tudo o que ele poderia ter. Era filho do rei, e seria o rei, sucessor de Davi. Mas diante de Deus, que o conhecia, que sabia quem ele era, ele disse o seguinte: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo, Deus? Quem pode?
Mais uma vez, quem sou eu, Senhor? Então, se o Senhor quer isso de mim, Pai, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê direção. É como Deus disse ao apóstolo Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é humilde diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não posso, eu não sou capaz. Oh Senhor, quem sou eu? Então Deus diz para você: não tenha medo, eu sou contigo. Tenha coragem, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por último, meus irmãos, a quarta perspectiva para termos coragem para assumir responsabilidade é olharmos para frente. Depois de olharmos para trás e ver quem somos e de onde viemos, e ver que algo já foi feito, eu não vou começar algo novo, eu não vou criar nada novo, porque sabe aquela frase que se diz: nada se cria, tudo se copia? É mais ou menos isso. Nós não seremos os salvadores da pátria. Mas quando olhamos para trás e quando olhamos para dentro, percebendo entendendo a nossa incapacidade, a nossa inexperiência e a nossa total dependência da força, da graça de Deus para o chamado, para uma grande responsabilidade, e quando olhamos para cima, no entendimento e na promessa de que Deus está conosco, Ele nos capacita e não nos deixa, nós olhamos para frente, quando estamos no caminho certo. E sabe, Davi teve em seu coração a intenção de exaltar o nome de Deus, de glorificar a Deus, edificando o tempo para Ele. A sua motivação e intenção são legítimas para Deus. Davi sonhou com algo para a glória de Deus. Se tem algo que Deus espera de mim e de você, é que vivamos para a sua glória. Porque somos dele. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 14, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E ele diz mais nas suas cartas também, para a gente viver para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Jesus mesmo, lá na oração sacerdotal, João 17, ele nos ensina a termos o propósito de viver para a glória de Deus. Pai, eu glorifiquei o teu nome aqui na terra, agora glorifica-me junto a ti, com a glória que eu já tinha contigo. A glória de Deus é tudo. Se nós não vivermos para a glória de Deus, nós não estamos vivendo no propósito de Deus. Falta algo. Então nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos aprender a nos comprometer e a perguntar: isso que eu estou fazendo ou isso que eu vou fazer é da vontade de Deus? É para a glória de Deus? Vai exaltar o nome do meu Criador? Vai exalar o bom perfume de Cristo? Vai expressar o amor e a graça dEle? Salomão decidiu seguir seu pai na missão de glorificar a Deus, recebendo um grande legado. Ele sabia muito bem o que ele recebera e o que estava por vir. Ele teve medo, mas não recuou. Ele reconheceu a sua inexperiência e incapacidade, mas não desistiu. Salomão teve esta missão essa missão grande e difícil, mas foi responsável. O que é que Deus coloca diante de você hoje? O que é que Deus te chama para fazer hoje? Que você fala: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho, Senhor, experiência. Senhor, quem sou eu? Por que o Senhor não chama o outro? Chama minha esposa, Senhor, não chama eu. Chama meu filho. O que é que Deus colocou para você fazer? Que você sabe, mas você se sente incapaz, inexperiente, Deus diz para Deus: Deus, eu não consigo, eu não sei o que fazer.
Olhe para frente. Faça para a glória de Deus. Reconheça a presença dEle com você. Firme-se na promessa dEle, de que estará com você todos os dias. Estamos submissos à vontade de Deus e temos o propósito de glorificarmos a Ele? Essa é a pergunta. E olha, veja o que Davi disse a Salomão, para a gente encerrar com esse versículo. Lá no versículo 9 de 1 Crônicas 28. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Deus sabe quem somos. Deus sabe qual é a nossa angústia. Deus sabe qual é o nosso medo. Deus sabe qual é a nossa fraqueza, mas Deus sabe quem Ele é em nós. Nós é que precisamos saber quem Ele é em nós. E é na força dEle, é na graça dEle, é na capacidade dEle. Quando Deus chama Salomão, Ele está dizendo para Salomão: Salomão, seja homem, tenha maturidade, tome postura, pare de ser menino, pare de brincar, pare de perder tempo, chegou a hora, vamos assumir compromisso, vamos ter responsabilidade, vamos fazer a diferença. Esse mundo precisa da sua postura. Então, meus irmãos, para concluir, diante do grande desafio de viver para a glória de Deus em Cristo, tenha coragem de assumir a sua responsabilidade, olhando para trás e entendendo que você não é o primeiro, olhando para dentro de si mesmo em humildade e aceitação de sua incapacidade, mas olhando para cima, tendo a presença e a provisão de Deus contigo, e olhando para frente, sem recuar, sabendo que está no caminho certo para a glória de Deus, sem desistir. E sabe por que eu falo a responsabilidade de assumir, a coragem de assumir uma responsabilidade em Cristo? Salomão foi vocacionado ou comissionado para construir um templo para Deus. Agora eu vou falar assim, igual o pastor Denis fala, para não ficar uma mensagem motivacional aqui, vou falar de Cristo. Salomão teve o comissionamento para uma grande obra, construir um templo para Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo revelando a glória do Pai, revelando quem Deus é, sendo a expressão exata do seu ser, Ele disse para os seus discípulos: eu vou preparar-lhes lugar, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará em você, Ele estará em vocês. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Todo aquele que creu em Jesus Cristo, que abriu o seu coração, que se entregou verdadeiramente ao senhorio de Cristo, entendendo que Ele morreu por nós, fez tudo por nós, tem o Espírito Santo dentro de si. E é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Você carrega Deus dentro de você. Então não viva de qualquer jeito, não perca a oportunidade, assuma a responsabilidade de ser quem Deus te chama para ser, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um idoso de Deus, que expressa a glória de Deus e que vive para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu te convido a ficar em pé. Se essa palavra você entende que foi para você, eu te convido a ficar em pé. Eu quero orar. Talvez você esteja diante de desafios, de grandes responsabilidades em Deus, e você sabe, como nós falamos aqui, não recue, meu irmão, minha irmã. Deixe Deus te usar, deixe Deus te tomar, te preencher, te capacitar. Apenas se lance, não simplesmente sem olhar para trás ou sem olhar para frente, mas confiando
não sem medir os riscos, mas confiando. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me levanta. Se eu cair, o Senhor me levanta. É o Senhor que me dá força, é o Senhor que me preenche, é o Senhor que me anima. O Senhor está comigo. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, carentes da Tua graça, precisamos de Ti, Senhor. O Senhor nos chama hoje mais uma vez a termos coragem de assumir responsabilidade diante de Ti. Talvez o Senhor chama pessoas aqui, ó Deus, para se livrar de um vício, para ser liberto, ó Deus amado, de uma prática que não Te agrada. Senhor, dê coragem a esse irmão, coragem a essa irmã, Pai, para dizer não a si mesmo, dizer não, ó Deus amado, ao seu ego, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, mas assumir um compromisso de vida com o Senhor. Pai, quem sabe o Senhor está chamando homens e mulheres aqui para um caminhar de intimidade com o Senhor, seguir os passos de Jesus, viver debaixo da Tua graça, honrar e glorificar o Teu nome. Ó Deus amado, dê força, graça, em nome de Jesus. Oh Pai, derrama, Senhor, a Tua coragem sobre nós, que não seja a nossa força, não seja a nossa experiência, nossos recursos, mas seja a Tua graça. Seja, Deus, a Tua provisão, seja, Senhor Deus amado, a Tua promessa sobre nós, a todo instante, todo tempo, ó Deus amado, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus, amém, amém, queridos. Se você que está na campanha, ou deseja começar hoje a campanha, venha à frente, nós vamos orar por você, enquanto cantamos essa canção. Venha à frente, você que está na campanha, ou deseja começar hoje, firme um propósito com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
as circunstâncias sejam adversas, todavia, nossa fé está no Senhor, Pai. Nós apresentamos ao Senhor nosso coração, apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor nossa história, apresentamos ao Senhor nossa videira, e ainda que não haja fruto, nós vamos nos alegrar, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, o Senhor está na direção, o Senhor está nos encorajando, o Senhor está nos chamando para um nível maior e mais profundo. Então leva esse homem, leva essa mulher para além dessas portas essa noite, para além de um ambiente físico, leva para um ambiente espiritual, Senhor, um lugar de decisão, um lugar de postura, um lugar de compromisso, um lugar de experiência com a Tua presença. E assim nós vamos nos alegrar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.